O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E como sempre, convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Todos nós precisamos olhar o nosso próximo, principalmente aquele que está numa situação de risco, uma situação de estar necessitando de alguma coisa, que nós não devemos humilhar essas pessoas mais do que elas já estão humilhadas por precisarem, às vezes, até de um prato de comida. E nós precisamos olhar para eles como nossos irmãos, como se fosse realmente alguém da nossa família. E se a gente tiver esse olhar, nós também nos ocuparemos em pensar soluções para essas situações que ocorrem ainda na nossa sociedade de tamanha desigualdade. Afinal de contas, ninguém merece passar fome, não é verdade? A fome, eu acho que é uma das violências maiores que nós temos no mundo. E no programa Trilha Social, nós convidamos você que faz parte de alguma organização, que faz um trabalho, que transforma vidas, para entrar em contato conosco através do e-mail programatrilhasocial@bol.com.br, para nós contarmos a sua história e mostrar o que você está fazendo para trazer mais pessoas para abraçarem também o seu projeto. E você que ainda não escolheu, não sabe, mas quer fazer um trabalho voluntário, não escolheu ainda em que área, você pode procurar lá no Face, Programa Trilha Social, e lá você vai se inspirar em outras pessoas que já passaram para o nosso programa. E essas pessoas que passaram por aqui deixam as suas mensagens e também deixam o seu apelo. E você pode se inspirar em uma delas, formar o seu projeto ou então se engajar em um desses projetos que já passaram por aqui. Dessa forma, nós estaremos praticando, né, a cidadania. A cidadania na prática é olhar para o outro como sua família. Somos um coletivo, mas não podemos esquecer que o outro é nosso irmão. E o que acontece ao outro pode acontecer a todos nós um dia. Então vamos fazer algo para que isso não aconteça mais. Vamos diminuir o máximo que nós pudermos e também levar para os nossos políticos, para aquelas pessoas que estão no poder, as nossas ideias, os nossos projetos. Vamos à Assembleia Legislativa, vamos à Câmara dos Vereadores, vamos lá buscar os vereadores, os deputados, os senadores e levar aquele projeto que a gente tem no coração e mostrar para eles, olha, é isso que nós queremos, porque afinal de contas, quem os coloca lá somos nós e nós sabemos o que é necessário, porque nós vivemos aqui, nós estamos sofrendo as dificuldades, vemos o que é necessário e às vezes nós temos uma ideia tão boa, nós temos que colocar no papel e levar esse projeto e então fomentar uma política sadia, uma política realmente de inclusão. E o programa Trilha Social de hoje está aqui recebendo alguém que se ocupa dessa questão de minimizar a fome aqui no nosso estado. É Tibério Jorge, que é do Instituto Amigos da Sopa de Alagoas. Ele é presidente dessa instituição. Com muita alegria que nós recebemos você, Tibério, aqui no nosso programa. Eu agradeço, Maristela, a oportunidade de estar nesse espaço aqui da TV Assembleia para divulgar o nosso trabalho no programa Trilha Sonora. O programa Trilha Social, ele tem essa finalidade de mostrar realmente aquilo que pessoas como você fazem. A primeira pergunta que eu vou fazer a você é: quem é Tibério? Bom, Tibério eu sou casado, né, pai de 2 filhos, nasci em Maceió e sou comerciário, gosto de trabalhar com vendas, mas sempre me deu essa questão do social, de gostar de fazer o bem ao próximo. Então aí eu, ao longo do tempo, senti a vontade de fazer sopa para entregar às pessoas, aos moradores de rua. E aí nós começamos esse trabalho há pouco mais de 7 anos, na garagem lá de casa mesmo, né, pegando o fogão, pegando a panela e fazendo a sopa e entregar ali na Vila Ematé. E aí o trabalho foi aumentando e a gente, não vamos mais para a Vila Ematé, vamos para a Praça dos Martírios, a Catedral, e começamos a fazer as praças de Maceió. Então o trabalho foi aumentando à medida que a gente precisou
de um espaço maior e alugamos uma casa onde hoje é a sede do Instituto Amigos da Sopa. E o Tibério Jorge é uma pessoa, você disse, nós estávamos conversando em off, você havia falado, né, que você tem uma veia de empreendedorismo e também sempre trabalhou com vendas, né? E vendas significa olhar a necessidade do outro e buscar algo que ele esteja precisando e que esteja no mercado que você possa vender. Mas você acha que isso facilitou você entrar também nesse meio? Porque para você poder fazer um trabalho como esse, existe a vontade, existe a ideia, mas para que isso possa acontecer, você tem que mobilizar pessoas e, além de mobilizar pessoas, precisa de ter o material para fazer a comida, precisa de ter o alimento, precisa de ter a fruta, o legume, tudo que você vai colocar, né, dentro desse caldeirão para oferecer para essas pessoas. Como é que foi o fato de você ser vendedor ajudou nesse processo? Ajudou no fato de eu conhecer realmente um leque de pessoas, né? E a minha facilidade de comunicação, né? Então, assim, quem trabalha com vendas, ele tem a facilidade de se comunicar. E então a gente comecei a falar com os amigos mais próximos, com os familiares, e a demanda foi de amigos, um amigo indicava outro amigo, e assim a gente foi evoluindo na nossa arrecadação de material para que a gente pudesse fazer a confecção da sopa, como também naquelas pessoas que fazem um corte e outras fazem a sopa, e isso foi aumentando, de forma que hoje o boca a boca, né, no popular, um amigo traz outro. Hoje essa corrente não deixou de existir. Então, um amigo sempre está trazendo o outro. E tanto é que hoje, Maristela, a gente consegue ter uma distribuição mensal de 3 mil litros. Nós hoje entregamos dia de quarta, sexta e sábado. Aos domingos, vez por outra, nós fazemos aquele almoço e entregamos aqui embaixo, na parte de baixo, aquelas quentinhas. Que a gente viu assim, que durante a semana existiam outros grupos aqui embaixo fazendo essa entrega de sopa, mas os domingos não. Então, a gente entra também aos domingos aqui embaixo, na parte baixa de Maceió, com as quentinhas. E na parte alta fazemos a entrega do sopão. Então, os amigos nossos, eles estão concentrados também mais na parte alta do que na parte baixa. Então, facilitou a logística até da escala de voluntários. Hoje a gente faz escala de voluntários para que a gente possa atender a necessidade. Porque a gente sabe o trabalho voluntário, ele é hoje, mas o nome já fala, é voluntário, ele não é fixo. Então ele precisa também dar a sua contribuição de tempo em outras instituições. Então a gente consegue, dentro de uma logística, dentro de uma escala, a fazer essa programação para que a gente tenha sempre alimentos e tenha sempre pessoas mobilizadas a fazer o bem a essas pessoas. Você fala de 3 mil litros, né, de sopa, por mês? Por mês. Por mês, né? Mês. Foi o número que a gente chegou em dezembro. E o planejamento para 2019 é 6 mil litros. Então isso significa que nós temos 3 mil pessoas? A gente calcula por refeição, né? Hoje a gente faz assim, a gente pega 3 mil litros e multiplica por 500 ml, que é a quantidade de refeições. Então a gente hoje consegue distribuir 15 mil refeições. São 15 mil refeições 15 mil refeições, porque um copo de sopa, ele não representa a litragem, 3 mil litros, né? 3 mil pessoas, né? A gente calcula por refeição. Se a gente for calcular por pessoa, são 522 que a gente atende. 522 pessoas. O trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso. E assim, o programa Trilha Social está sempre fomentando, abrindo espaço e mostrando as pessoas que fazem trabalhos como esse, mas eu vejo no trabalho que vocês fazem e que outras pessoas também fazem com relação à distribuição de sopa, um caminho muito importante para a assistência social. Imagine que junto com vocês, a assistência social do nosso estado possa caminhar e estar com esses moradores de rua. Na hora que você oferece a sopa, você também fazer um cadastro, saber o que está acontecendo, se essa pessoa tem uma família, porque são moradores de rua. O que pode ser feito, da onde ele veio, fazer realmente um levantamento do que acontece com cada indivíduo que está necessitando
de um prato de sopa, ou seja, comida, é o básico, não tem como você sobreviver sem um alimento. Você pode sobreviver sem ter uma roupa da hora, como diz, sem ter um cosmético, sem ter até a higiene. Nós vemos até isso, a gente ainda consegue sobreviver, mas sem comer é impossível, sem ter o básico dos básicos, né, para o dia a dia. Então, Maristela, a gente fez assim, durante essa caminhada, a gente tem alguns dados, sim, porque a gente trabalha com essas famílias, a gente mesmo, os voluntários mesmo, a gente fez uns cadastros, porque como hoje a gente está mais focado na parte alta, como você me falou da fome, aí me fez lembrar uma história lá do Carminha. O município, se eu não me engano, entrou em greve há algum tempo aí, e as crianças, ainda hoje é assim, tem muitas crianças que vão para a escola onde a necessidade é a comida, porque não tem em casa. Então elas vão para a merenda, elas querem ir para comer e repete, porque sabe que lá não vai ter o almoço na casa dela. E ocorreu um fato muito triste, que lá no Carminha, quando o município entrou em greve, essas crianças que iam algumas crianças que não tinham nada em casa realmente iam comer, e aí entrou no colapso. Por quê? Não tinha alimentação nem da escola mais, porque a escola, o município estava em greve. E o que foi que aconteceu? Quando retornou às aulas, a professora deu foto para aquela criança e soube que alguns dias ela tinha falecido, mas faleceu porque a desnutrição foi extrema, foi gritante, então ela morreu desnutrida. Então não houve mais como os meios, né, tanto da saúde, que é falha nesses locais que a gente atende, a saúde também é precária, então essa criança não teve esses cuidados e ela veio a falecer, veio a chegar a óbito. Então isso foi um fato que marcou o final de 2018 para a gente, que é uma situação que a criança vai para a escola para comer, como no Freitas Neto também. A gente fez esses levantamentos porque a gente tem um envolvimento com a comunidade, e lá 4 crianças, também as professoras, quando a gente tem contato, elas comendo, né? E ela notou que não é o repetir normal, que a gente faz a refeição e repete, mas foi o comer para não poder, sabendo que não tinha um almoço, e nem até a gente só ia comer na escola. Então, esses dados estão aí, que a gente presencia, e é uma coisa assim que a gente fica, poxa, criança, né? Imagina o pai, né, que não tem também a sua refeição, como é que ele vai sair para conseguir um emprego? Como o nosso programa é um programa que está ligado às organizações, né, e todas aquelas pessoas que fazem bem, tanto faz se é uma organização, uma instituição ou não, mas creio eu que seja muito importante as parcerias e buscar formas de, não só, porque oferecer a comida é o primeiro passo, agora o segundo passo qual vai ser, né? Então, acredito que, não sei se você conhece a FAMECAL. Sim, sim. Então, vocês são associados? Não. A FAMECAL ela é muito interessante porque dentro da FAMECAL existe todo um trabalho de fomentar tudo aquilo que é necessário para cada comunidade, tudo aquilo que é detectado. Acredito que uma parceria, Tibério Jorge, da instituição Amigos da Sopa, poderia abrir mais espaço, né, para que casos como esse que você conta não venham a acontecer mais, mas que haja um olhar, que haja essa busca do olhar também do nosso governo para casos específicos, locais que estão mais esquecidos, enfim. Esse é o nosso papel, né? Isso. É o papel que você está fazendo e que outras organizações estão fazendo. Então, eu creio que a união de esforços, porque aquilo que você não pode fazer dentro da associação, pode ter alguém que possa estar colaborando, entrando num segundo momento, dando esse apoio a essa família, a essa criança, a essa pessoa que também está na rua, de que forma que pode colaborar para que seja mais efetivo o trabalho. Então fica aqui uma das dicas, que o programa é para isso mesmo, e que maravilhoso o seu trabalho. Mas a gente volta a falar já a respeito de toda essa sua atuação aqui em Alagoas com a sopa.
e nós vamos para um pequeno intervalo. E voltamos já já e nós estamos aguardando você aqui. Até já. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com o Tibério Jorge, falando da importância, né, de que a pessoa não passe fome. E essa distribuição de sopa que é feita pela iniciativa dele e um grupo de pessoas que tem atuado na parte alta aqui de Alagoas, tem colaborado para que muitas pessoas, para minimizar a fome dessas pessoas. Nós tivemos, durante muito tempo, pessoas no Brasil que trabalharam para isso, né? E essas pessoas que fizeram esse papel também fomentaram outros projetos que saíram desse primeiro, né? E como é que você pensa em fortalecer o trabalho que você está fazendo? Então, Maristela, o que nós identificamos ao longo dos anos é que a gente estava entregando a refeição, mas essa refeição é passageira. Como a gente não consegue estar diariamente nessas comunidades, então a gente fez um plano de ação que vamos implantar em 2019, que é a questão da geração de emprego e renda, voltado para o perfil dessas pessoas, como a fabricação de sabão caseiro, como o artesanato, e a gente poder, como eu tenho esse lado de vendedor, né, poder ser até uma pessoa que ensine, que vá para a prática, mostrar ela como é que faz o porta a porta de vendas e mostrando para a sociedade que aquela renda vai ser revertida para essa comunidade, para que ela venha amenizar um pouco da fome, porque a gente sabe que o desemprego está grande. A gente sabe que hoje eles não tiveram tempo de se qualificar, de se capacitar para o mercado de trabalho. Então, dentro da realidade deles, a gente vem com a possibilidade de fazer esse sabão caseiro a partir do óleo de cozinha, que é jogado na natureza e agride o meio ambiente. Então, a gente quer fazer com que eles entendam que a comunidade que eles estão instalados, que a gente possa fazer uma coleta seletiva de óleo e transformar essa matéria-prima em algo que gere renda para essas pessoas. Isso é importante. E para isso vocês precisam de divulgação, precisam de ter a comunidade do lado de vocês. Por isso que eu acho importante essa união de esforços até com a FAMECAL, porque a FAMECAL ela atinge todos os bairros. Sim. E atinge todas as associações que existem ali. Essa parceria com as associações, que na própria associação, porque você vai precisar de um espaço. Isso. Né? Isso. Então a associação tendo espaço já vai colaborar para que você possa desenvolver o seu trabalho. Já não vai ter que gastar com isso, porque a própria associação vai fortalecer. E buscar também as lideranças dessas comunidades que já fazem um trabalho há muito tempo. E aí é sempre uma força a mais, porque o que vocês estão fazendo é dando uma força a mais para essas comunidades. Então, a gente... Nessa visão, claro que a gente precisa desse apoio, precisa agregar, né, conhecimentos, fazer com que as parcerias elas sejam firmadas e aplicadas dentro da comunidade que a gente está instalado. Mas eu fico a pensar também que a gente precisa ter
mais cursos voltados para essas nossas ONGs. As ONGs que estão instaladas lá no tabuleiro, nessas regiões, até os dirigentes, eles precisam ser capacitados para que eles venham fomentar uma forma de geração de emprego e renda em outras áreas. Então, essa parceria com a FAMECAL, que a gente pretende procurar, e outros parceiros também, para que a gente possa compartilhar experiências, para que a gente, dentro dessa união, a gente possa ter um impacto, fortalecer, né? Isso, e o impacto socioambiental nessa sociedade, nessas comunidades, eles vão ser modificados, as pessoas vão ver com outra visão, e o próprio governo do nosso estado, o próprio município, o prefeito, né, os nossos representantes, vão olhar que existem ONGs que estão realmente interessados em fazer o bem e mudar a realidade dessas pessoas, claro, com apoio. Isso, com apoio, o governo pode apoiar, ele vai buscar aquelas instituições sérias que realmente estão desenvolvendo o trabalho. E o importante de tudo isso, dessa união, é porque o que nós vemos também não é só entre as instituições, mas também no próprio governo. Então, por exemplo, uma secretaria de saúde com uma secretaria de educação, elas podem muito bem se juntar para fazer as ações em conjunto, porque com isso, as ações em conjunto, você diminui o valor que você vai gastar e vai atingir muito mais, porque além de trabalhar a educação, você trabalhará a saúde. Que ações que podem ser feitas? Assistência social pode entrar também? É a união de esforços, porque muitas vezes fazem trabalhos separados, gastam às vezes muito dinheiro com esses trabalhos separados e não são efetivos porque, de repente, aquele trabalho que uma instituição faz é necessário. Por exemplo, se a gente faz o trabalho de educação, mas a saúde seria necessário naquele momento porque vai falar das questões de higiene, desde a higiene básica mesmo, para ensinar. A prevenção, né? A prevenção para a criança, que existem lugares que você tem que ensinar a criança que tem que lavar a mão antes da refeição, as coisas básicas para que ela não fique doente, não é? Uma das coisas que a gente vivencia é que essas pessoas que moraram em casa de lona, aqui na parte baixa, e ganharam suas casas lá em cima, ela precisa até desse apoio em relação a essa orientação de higiene básica. Porque muitas das vezes, onde elas estavam instaladas, não tinham higiene, e essa cultura ela levou para dentro daquela casa que ela ganhou, daquele apartamento que ela ganhou. Então, existe uma preservação também do ambiente que ela fica lá. E a gente vê que muitas das vezes eles acumulam coisas que não era para acumular mais, porque eles já não estão mais naquela vida. Eles mudaram a realidade deles, mas só que dentro dele ainda existe a cultura dentro de casa, não preservar a questão da limpeza. Da limpeza, da higiene, porque não é o que eles conheciam. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, e hoje ela é enfermeira, mas ela disse assim, olha, eu vim de uma vida muito pobre, muito humilde, e a gente não tinha essa noção de higiene. E eu fui trabalhar na casa de uma senhora e eu tive uma filha, essa pessoa teve uma filha, e ela dava banho na filha dentro de um tanque onde era lavado o pano de chão, as sujeiras da casa. E a dona da casa falava para ela, não faça isso, que tem bactéria. Ela não sabia o que era bactéria, ela não sabia o que era doença, ela não imaginava. E quando, mais tarde, ela veio estudar, ela teve oportunidade, falou assim, eu fazia aquilo por ignorância. Então, muitas vezes a pessoa, ela faz porque foi aquele ambiente, ela não conheceu outro ambiente, então ela não sabe, ela não tem, não adianta você falar porque ela não tem essa vivência. É o básico mesmo, e esse básico ele tem que ser passado. Então a escovação de um dente, os cuidados de um banho diário, os cuidados, a criança, né, com piolho, como é que você vai cuidar, como é que você vai evitar. Enfim, a água fervida, alguns locais às vezes tomam água que não tem saneamento. Não tem um saneamento básico e aquela água causa problemas de saúde sério. É o básico. E ensinar até aquelas formas básicas, por exemplo, se a sua criança tiver um mal-estar, uma diarreia, existem formas que nós próprios podemos fazer, o remédio caseiro, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, a água, dar uma colherinha.
Isso é primordial. Então, a união de esforços. O nosso país está passando por um momento que todos nós estamos precisando dessa união. Essa união de esforços para que dê certo, para que o nosso povo ele tenha melhores oportunidades, né? Então, Maristela, 2019 é um ano, são desafios, né? Que essas nossas vontades de que essa união ela se concretize, ela saia realmente. Então, eu vou buscar esses apoios, eu quero, se eu tiver outra oportunidade, de vir aqui no programa e dizer, olha, Maristela, daquela conversa que nós tivemos lá na trilha social, ou o avanço que houve dentro dessas comunidades. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, uma alegria muito grande de saber desses avanços. Procuramos outras instituições do terceiro setor, o governo, junto com o município, estruturou melhor, qualificou os dirigentes dessas instituições, que é preciso se qualificar, porque não é só montar uma instituição, não, você tem que ser qualificado, capacitado para lidar com o dia a dia da realidade da comunidade. E você sabe que nós temos hoje a falta às vezes de conhecimento porque não existe uma grande propaganda, mas o Ministério Público tem um setor só para isso. Você pode buscar, nós temos você pode buscar a promotora Failde Mendonça, que já passou várias vezes pelo nosso programa, e ela é a pessoa responsável para fortalecer esse terceiro setor e as organizações do terceiro setor. Inclusive a FAMECAL foi muito fomentada e muito ajudada, porque todas essas instituições foram buscar esse apoio do Ministério Público para saber como é que eu juridicamente posso existir como organização, como é que eu posso buscar uma verba, o que é da organização, o que não é, porque muitas vezes a pessoa faz parte de uma organização, mas ela não sabe, às vezes ela até utiliza alguma coisa que é da organização para benefício próprio, que está errado, mas às vezes é até por ignorância, por não saber. E o Ministério Público também oferece essa parceria. Então, Tibério Jorge, eu espero que esse ano de 2009, a instituição Amigos da Sopa, daqui a algum tempo, não precise mais de Amigos da Sopa, mas que seja assim, Maristela, o programa Trilha Social, eu venho aqui para dizer que todos aqueles indivíduos hoje estão trabalhando. Isso. Tem sua casa, seu lar, e nós hoje fazemos outro tipo de trabalho, um outro tipo, nós fomentamos emprego e renda. Isso. É um sonho, né? Porque quando você se alimenta, Maristela, você tem disposição para trabalhar, disposição para estudar, a refeição. É o básico. Não é isso? E aí a gente vai somar com a geração de emprego e renda e ver aquela vida transformada. Então, esse é o nosso pilar, é ver isso aí concretizado e ver, nem que seja uma vida transformada, porque aquela pode transformar as outras dentro daquela... Olha, o programa Trilha Social, você vê, passa rápido, né? Quando a gente fala daquilo que a gente chama fazer, passa rápido demais. O programa Trilha Social está chegando no final, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, o seu pedido, o seu apelo para o público alagoano, para os nossos governantes, fique à vontade. O que eu quero deixar de apelo aos nossos governantes Você pode falar para aquela Câmara diretamente com eles. Então, é que precisamos de mais apoio para o terceiro setor, que é onde a gente está enquadrado, né? A gente precisa que os nossos dirigentes sejam capacitados, a gente precisa de programas sociais voltados para essa área, que muitas das vezes a gente desconhece o que nós temos direito. Então, eu estou enquadrado nessa área, mas eu tenho buscado junto aos meus esforços, mas eu priorizo nesse momento que o nosso governador e o nosso prefeito, que ele possa dar uma atenção especial às nossas instituições, que precisam realmente não só depender do governo, dos programas do governo, mas que ela possa ter a sustentabilidade própria. Então, para isso, existem programas que a gente precisa desenvolver em nosso estado e no nosso município. E eu peço a toda a Casa Tavares Baixo, né, que nos apoie também, né, as ONGs que venham aqui, a gente tem sido recebidos de braços abertos, mas a gente precisa desse apoio. Ok, muito obrigado. Está dado o recado. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e sempre com novidades, e nós estaremos aqui aguardando você para compartilhar. Até lá!